Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre mulheres na Bíblia. Basicamente hoje nós vamos apresentar a vida de Diná, a vida de Débora e a vida de Esther. Então fica comigo até o final do vídeo, a gente está baseado no livro Mulheres da Bíblia e esse é um livraço que eu recomendo aí para aquisição de vocês para ir acompanhando o material dessa série aqui do canal. Então roda a vinheta. Então, indo direto ao ponto, quando a gente vê a vida de Débora, a profetisa, não Débora do vídeo anterior, e aí eu coloco um link se você ainda não assistiu, depois de assistir esse, dá uma olhadinha aí nele. A Débora profetisa, na verdade, é uma grande guerreira da Bíblia. A gente tem a base de referência de Débora como sendo aquela mulher que é chamada por Deus e empoderada por Deus, inclusive para liderar exércitos. Então, Débora também ela é conhecida na Bíblia como sendo uma mulher visionária, uma mulher que tem visão do futuro e que, além disso, guarda bem as Escrituras. Em várias passagens, a gente percebe que Débora é um estilo de pessoa que guarda as coisas que Deus fez no passado, de como Deus libertou os israelitas das mãos da escravidão do Egito Antigo. E com base nisso, ela tem uma visão de futuro promissor daquilo que Deus ainda poderia fazer pela vida da nação de Israel. Débora, além de ser conhecida como profetisa, ela também é reconhecida como sendo juíza, aquela que debaixo de uma árvore as pessoas de Israel vinham se aconselhar com ela e ela tomava decisões e decisões acertadas. Então, uma mulher que ganhou, sim, referência e confiança em toda a nação israelita. Também Débora ela é conhecida como a Joana d'Arc da Bíblia, porque ela enfrentou o exército de Cícera conjuntamente com Baraque. Cícera na Bíblia é o nome de um general, não confunde como sendo nome de mulher, não. Então, Débora, ela estava à frente de batalha porque Baraque, ele disse que só iria ir de frente e enfrentar esse Cícera aí se a Débora fosse conjuntamente com ele. Então, veja, uma mulher que além de influência sobre a própria nação de Israel, julgando as questões cotidianas de Israel, também era uma mulher empoderada para estar à frente de batalhas de um grande exército. Então, Débora, em outras palavras, ela foi empoderada por Deus para comandar um exército conjuntamente com Baraque e, além disso, ela tinha visão específica e profetizava exatamente o que iria acontecer com Cícera, o comandante do exército oposto, dos cananeus. Então, ela fala especificamente que é pelas mãos de uma mulher, de uma simples mulher, que ele seria aniquilado da terra. E foi justamente isso, conforme ela predisse, que aconteceu. Então, Débora é uma referência muito grande para as mulheres, inclusive na Nova Aliança, para não serem intimidadas. Pelo contrário, é um tipo de mulher empoderada e que sabe para o que Deus a chamou e se posiciona exatamente naquilo pelo qual Deus a chamou. Então, é um tipo de mulher que não se intimida, é um tipo de mulher que enfrenta perigos, é um tipo de mulher que sabe o que Deus fez no passado e principalmente o que Ele deseja fazer no futuro e com base nisso se enche de fé e vai lá e executa. E se você está gostando desse vídeo, te peço uma única coisa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse ao longo aí da trajetória do canal. Vamos continuar o vídeo. E outra mulher que a gente traz hoje no vídeo de hoje é Esther, ou a rainha Esther, como ela é bem mais conhecida. Esther, na verdade, perdeu os pais e foi adotada. E ao ser adotada, ela foi eleita num concurso de beleza, um concurso de beleza pagão, vamos dizer assim, no qual o rei Assuero a escolheu para substituir a rainha Vasti. E a partir de então a gente pode perceber algumas virtudes no caráter de Esther e algumas desvantagens no caráter dela. A primeira vantagem, segundo aqui o livro-texto, é basicamente que ao ascender o poder, Esther não se esqueceu daquela pessoa que cuidou da vida dela após o falecimento dos pais dela. Então, é um tipo de mulher que mesmo depois do poder vir à tona na vida dela, ela não se esquece daqueles que cuidaram dela, que primaram pela vida dela. Então, isso é uma lição muito interessante, porque tem muita gente que se esquece das pessoas que marcaram nossas vidas ou a sua vida com base na ascensão, numa promoção social, econômica ou coisa do tipo. Mas Esther fica aí de exemplo de mulher genuína que não vai se esquecer ou não se esqueceu daquele que a criou. Além disso, Esther é determinada, ela não tem medo, é um tipo de mulher que sabe enfrentar o perigo a tal ponto de colocar sua cabeça em risco. Então, essas duas características são as principais dessa mulher incrível na Bíblia. Mas lógico, tem algumas coisas que são questionáveis na vida de Esther. A primeira delas
é o fato dela ser israelita, então, portanto, filha na fé de Abraão. Então, a herança de Deus, ou a aliança de Deus, era que cada israelita se casasse somente com quem fosse israelita, quem fosse aliançado com Deus. Mas a gente vê durante a narrativa que Esther, ela não se preocupou em mínimo detalhe em relação a essa questão. Então ela se misturou aí com um rei pagão e veja, ela não se preocupou em manter os princípios estabelecidos pela palavra de Deus ao seu tempo. Esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo é quando ela se vinga, vamos dizer assim, de Amã, aniquilando não somente ele, mas também os 10 filhos dele. Quando ela entra perante o rei Assuero, mostra sua causa e, enfim, durante toda a narrativa vai culminar nessa eliminação, vamos dizer assim, de Amã e toda a família dele, né? Porque esse homem estava contra os israelitas, queria eliminar toda a nação de Israel, e Esther, portanto, ela vai surgir como sendo uma salvadora, como sendo aquela que dá uma resposta contra o Império das Trevas, que estava se utilizando da vida de Amã para aniquilar o povo escolhido de Deus. Mas enfim, Esther, ela consegue esse objetivo, ok? Ela consegue eliminar Amã e os 10 filhos dele. Mas no dia seguinte, mais 300 pessoas foram aniquiladas simplesmente pelo desejo de vingança dessa rainha aí. Então veja, Esther em si, ela tem sim as bases de referências positivas para as mulheres atuais, mas nesse quesito de vingança, ela deixa a desejar, porque realmente uma mulher que é de Deus, com base na nova aliança, ela não deseja uma vingança acima da conta. Ela poderia se conter somente naquilo que ela já tinha conseguido em relação a eliminar a família de Amã por completo, e não somente a família, mas também ele. Mas ela não se conteve somente nisso e foi adiante nesse desejo de vingança, e mais de 300 pessoas aí pereceram. Então veja, toda mulher na Bíblia vai ter pontos positivos e negativos em termos de caráter que a gente pode apontar. E lógico, também os homens, né? Então para isso, toda sexta-feira eu estou aí com vocês postando vídeos em relação ao caráter e valores dos homens. Então dá uma passadinha também aqui no canal, que tem vários vídeos já postados em relação a isso. Mas focando aqui nas mulheres, a gente vê que na vida de Esther, quando o poder vem à tona, né, chega à mente de alguém, a base desse poder ou esse empoderamento pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê que era necessário, sim, eliminar a família de Amã, e não somente a família, mas também ele, né, porque ele era uma ameaça ao povo escolhido de Deus. Mas quando ela vai além da conta, nesse propósito, a gente vê que ela peca. Ela não expressa, portanto, a misericórdia de Deus, que é tanto esperada daqueles que são do seu povo, do povo escolhido dele. E a terceira e última mulher do vídeo de hoje é Diná. Diná basicamente é filha de Jacó, então, portanto, um homem aliançado com Deus, um israelita. E Diná, ela vai ter a curiosidade de ver as mulheres da terra, como a própria palavra de Deus respalda. Em outras palavras, trazendo para uma linguagem mais atual, ela vai dar uma passeadinha no mundo. Então é um tipo de mulher que, pela curiosidade dela, vai prejudicar a própria vida dela, mas também vai prejudicar a vida de milhares de pessoas que não tinham nada a ver com esse erro. Então a gente vai ver que Diná, em outras palavras, quando sai de Israel e vai passear, vai ver as mulheres da terra, daquele país, ao redor da nação que ela vivia, ela vai se meter em Siquém. Siquém é a cidade cujo príncipe tem o mesmo nome, Siquém. E esse camarada, ele vai violentar, né, à força a Diná. E esse rolo todo, né, vai voltar para a terra de Israel, vai ser relatado a Jacó tudo o que aconteceu. Não somente esse príncipe, como também o rei de Siquém, eles vão ter um diálogo com Jacó e com os irmãos de Diná. E olha só, quando eles vão entrar em acordo, quando eles vão dialogar com Jacó, Siquém, esse príncipe, né, ele vai pedir a mão de Diná em casamento, porque a palavra diz que a alma dele se afeiçoou, se apegou a Diná. E com base nisso, a gente vê que Siquém, esse príncipe, ele queria genuinamente casar com Diná, queria ajustar as coisas, e Jacó, ele entra em um acordo de que a única condição de que isso fosse possível é que todos os homens da terra, inclusive esse príncipe, ele se circuncidasse. Douglas, o que é circuncidar? Circuncidar, em outras palavras, é remover o prepúcio do órgão genital masculino, né? Então essa é a aliança, a base de aliança que Deus deu para Abraão e também os seus descendentes. E um desses descendentes é Jacó.
Então, todo israelita, né, por obrigação, né, por determinação de aliança com Deus, ele deveria ser circuncidado logo ao nascimento. Então, como Siquém é um povo estrangeiro, esses homens, mesmo sendo adultos, eles deveriam se circuncidar, remover esse prepúcio. E todos entram em acordo em fazer isso. Todos se circuncidam, inclusive esse Siquém. Só que ao terceiro dia, né, quando as dores estavam mais intensas, os irmãos de Diná, com ódio por vingança, se reúnem, atacam toda aquela nação, destroem, matam todos os homens, certo, daquela nação, inclusive esse príncipe. Então veja, um erro de uma única mulher fez com que ela fosse violentada, e com base nisso, com base nessa desobediência à palavra de Deus de não se associar com um povo que não fosse aliançado, ela trouxe calamidade para outra nação. O desejo de vingança dos irmãos foram consequências de um pecado da irmã, porque ela, a priori, desobedeceu o comando de Deus e, com base nisso, sofreu consequências, mas não somente isso, levou consequências para outras pessoas. Então, Diná não é um exemplo a ser seguido na Bíblia por nenhuma mulher, porque, basicamente, ela é uma mulher desobediente. E, lógico, voltou para a terra dela com consequências emocionais, afetivas, mas não somente isso, ficou logicamente na memória dela o derramamento de sangue de uma nação inteira por causa de um erro que ela cometeu. Então pense duas vezes antes, né, de dar uma passeadinha no mundo, porque Diná, ela expressa basicamente o desejo dessas mulheres cristãs atualmente de quererem conhecer um pouquinho o mundo para ver no que dá. As consequências podem ser somente para a sua vida, mas pior que isso é quando envolve a vida de terceiros, e isso não é nunca o melhor de Deus. Então pensa duas vezes antes de se aliançar com alguém que não é ou não está ligado ao nosso Deus vivo, a Jesus Cristo. Então basicamente no vídeo de hoje a gente viu esses 3 exemplos na Bíblia. A gente viu o exemplo de Esté, a gente viu o exemplo de Débora, a profetisa, e por último a gente viu o exemplo de Diná. A gente vê um exemplo positivo, né, no caso do exemplo de Débora, a profetisa, né? Lógico, ela poderia ter vários erros. O próprio livro, né, ele relata, né, ele faz vários questionamentos, e um desses questionamentos é se Débora, a profetisa, não tinha pecados. Lógico, todos nascem pecados, todos cometem erros, mas Deus se agradou tanto do coração de Débora, a profetisa, que somente o caráter positivo dela é relatado na Bíblia. Já a questão de Esté, a gente viu no vídeo de hoje que ela tinha pontos positivos e pontos negativos, né? Ela tinha caráter aprovado em algumas coisas e outras não. E por último, a gente vê aqui o exemplo de Diná, um exemplo negativíssimo a nunca ser seguido por mulher alguma. Então pensa duas vezes antes de dar uma passeada aí no mundo, porque esse exemplo bíblico já respalda aquilo que pode acontecer com você e também com outras pessoas, a depender da situação, né, do rolo aí que você se encontre. Então eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha aí com quem você ama e quero que você saiba que são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!